Jesus não veio para resolver os nossos problemas, nós tenhamos a nossa vida toda estruturadinha. Não. O Evangelho vai muito além disso. É um propósito pelo qual nós vivemos essa vida. É um propósito que Deus nos apresenta de vida, de continuar a vida, de vivermos essa vida com algo que faça sentido para a nossa existência. Com algo que nos dê o sentido da gente estar vivo. Porque senão, que vida chata é essa que não tem nenhum motivo para a gente estar aqui? Nós caímos aqui de paraquedas, o mundo já era mundo, ninguém nos explicou nada, de repente a gente se viu dentro de uma família que soube ou não soube nos criar, aí nós temos uma lista de queixas dos nossos pais e nós vamos indo pelo mundo sem saber como viver essa vida que nós temos para viver. E uns sabem viver muito bem, mas a maioria de nós está atolados em problemas. E o que nós fazemos com esses problemas, queridos? Porque se o Evangelho não veio para resolver os nossos problemas, o que nós fazemos com a vida que está cheia de problemas? E nessa noite nós gostaríamos de continuar aquilo que nós começamos domingo passado, porque o Evangelho trata de uma vida ocupada de viver o presente, o agora, o hoje. Deus é um ser eterno. Eu quero que você preste bem atenção, não distraia, desligue seu celular, não converse, desligue o celular, não fique vasculhando ali mensagem, tente ocupar a sua mente no agora, sabe? Porque quando nós olhamos para Deus, Deus é um ser eterno. E se nós queremos essa vida que Jesus veio nos trazer através da cruz, e se nós queremos, porque Jesus veio nos trazer a vida de Deus, certo? Concordamos nisso? Jesus veio para nos trazer a vida que é de Deus em nós. A vida que Ele nos deu lá na origem. A vida que Ele propôs lá no Éden para o ser humano. Jesus veio trazer essa vida de novo. É possível. Mas quando nós olhamos para Ele, para a eternidade, que há nesse Deus, a vida de Deus é eternidade. A vida de Deus é eterna. Então, a eternidade, e se nós olhamos a eternidade, quando nós dizemos eternidade, eternidade é algo que não tem início nem fim, é algo que não termina. A nossa vida nessa terra não tem nada a ver com a eternidade. Ou tem? Não. Porque nós um dia vamos desta para melhor. Tomara. Essa é a nossa oração, que todos aqui possamos sair dessa para melhor. Agora, queridos, essa eternidade que Deus veio e que já está dentro do nosso coração, porque se a eternidade não tivesse já no nosso coração, se a gente não tivesse o desejo de viver, nós morreríamos com muita tranquilidade e aceitaríamos a morte como algo muito natural. Mas a gente não aceita a morte. A gente não gosta de morrer e não gostamos de perder as pessoas para a morte. Nós queremos viver a vida, a maioria de nós. E entendemos que quando alguém não quer viver essa vida, não quer viver a vida, nós entendemos que ela não está bem emocionalmente. Então isso é um sinal de que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Nós queremos viver e nós gostaríamos de viver para sempre. Se Deus nos propusesse viver 200 anos, a gente 200 anos íamos querer viver aqui. De repente, alguns dizem assim, mas Deus me livre. Mas se Deus te desse a oportunidade, tu ia viver esses 200 anos. Aí nós olhamos para esse Deus que é eterno e que traz a eternidade como uma proposta para a nossa vida aqui nessa terra. A eternidade não tem nem passado nem futuro, ela só tem presente. O passado e o futuro é o tempo do homem, é o tempo desse mundo, é o plano desse mundo, passado e futuro. O tempo de Deus, a eternidade, é só hoje, é o agora. Por quê? Porque Deus é eterno, Ele não tem nem passado nem futuro. O tempo de Deus é diferente do nosso. Talvez você pense um pouquinho, isso é muito complicado de entender, pastora. Claro que é, porque a gente não é eterno. Mas se nós pensamos que para Deus não existe nem passado nem futuro, porque Ele é o Senhor do tempo, e Ele está para todo sempre, sempre esteve, está e estará
para todo sempre. Quando nós olhamos para essa qualidade, essa característica de Deus, nós entendemos também que o tempo do homem é passado, presente e futuro, e muitas vezes nós estamos vulneráveis a esse tempo. Porque nós olhamos, por exemplo, para a depressão. Quando nós olhamos o mal da nossa época, que uma delas é a depressão, vemos homens, pessoas com problemas grandes de depressão, nós vemos que depressão nada mais é que o desejo de modificar o passado. É o desejo da gente fazer de novo. É o desejo de voltar atrás e dizer, eu poderia ter feito tudo diferente. E nós vamos andando pela vida sonhando com um passado ou com um tempo que não está mais. E nós dizemos assim, eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter tomado outra decisão. Eu poderia ter feito outra coisa. E entra a depressão, porque a gente não tem poder sobre o passado. E quando nós olhamos para o nosso futuro, nós ficamos ansiosos. Aí vem a ansiedade. Nós vivemos em ansiedade, se não por quê? Porque a gente tem medo do que vem, no que pode nos acontecer. Então a gente vive aflito, a gente gostaria de ter o controle do futuro, nós gostaríamos muito de saber o que vai acontecer dentro de uma hora. Nós gostaríamos muito de saber o que vai acontecer amanhã, quando vou morrer. Nós gostaríamos de ter uma janelinha para olhar o futuro. E nós vamos andando pela vida assim, nessa ansiedade. Nessa ansiedade, nós vamos vivendo essa vida. Eu lembro de um professor que dizia assim para nós, na 6ª série, ele dizia assim, olha, o homem propõe, vocês planejem, mas não planejem muito, porque o homem propõe e Deus dispõe, dizia ele. Nós podemos fazer 1000 planos, mas é Deus que vai dar a última palavra. E a lei da provisão sustenta isso, sabe? Porque, por exemplo, se tu tens um trâmite para fazer na terça-feira, vamos supor, você tem um trâmite para fazer na terça-feira. Eu quero que você entenda bem o que eu estou falando nessa noite. Aí esse trâmite vai ser 12:00. E aí você, para se precaver, você diz assim, já que eu não vou almoçar na terça-feira, então vou aproveitar amanhã para almoçar bem, para que terça-feira eu não precise almoçar. Isso é possível? Não, né? Porque terça-feira você está com fome de novo. Ou seja, você não tem poder no futuro. Você não pode fazer algo hoje que modifique a terça-feira. Você não vai poder comer pela terça-feira. Você não vai poder dormir pela terça-feira. Eu vou me programar na sexta. Vou me programar hoje, dormir bastante todo dia, porque na sexta eu vou estar de virada. Eu posso dormir hoje todo dia, mas na sexta eu vou sentir o mesmo sono que eu senti hoje. Talvez hoje eu não consiga dormir tudo o que eu quero. Eu não posso acumular sono. Isso é o sinal de que nós não temos nenhum poder sobre o futuro. Simplesmente porque fomos criados, e aí vem a grande revelação quando eu falo de eternidade. Nós não temos poder sobre o futuro. Estamos todos de acordo com isso? Todos, né? Ou alguém ainda acha que pode controlar o futuro? Poucas mãos vejo levantada. É engraçado porque nós, no fundo, acreditamos que podemos controlar alguma coisa. Você sabe o que vai acontecer quando passar por essa porta? Estaremos vivos? Eu não sei. Hoje estou aqui. Estou aqui agora. E aqueles que já perdemos pessoas, que foram embora para outro plano, a gente sabe bem que não temos esse controle. Não havia nada o que nós pudéssemos fazer. Não há nada o que nós podemos fazer. A prova disso é as crises inesperadas que nós temos. Nós temos crises que não programamos. E as crises mostram a nossa total falta de controle sobre o futuro. Aí está a pandemia, né? 2020. De repente, tudo virou um caos. O que era amanhã já não era amanhã. Já era hoje um desastre. Agora, simplesmente porque nós fomos criados para o dia de hoje. Deus nos criou não para viver o passado. Deus nos criou não para viver o futuro. Deus nos criou para viver o hoje. Deus nos criou para vivermos o presente. Queridos, não fomos feitos para planejamentos. Você vai dizer, quê? Como assim? O que a pastora está falando? Nós não fomos. A nossa constituição humana, o nosso jeito humano de ser,
não comporta o planejamento, porque simplesmente não temos nenhum poder sobre o futuro. Não há em nossas habilidades. Só que o Evangelho vem para nos libertar dessa escravidão, porque Deus governa a partir da sua autoridade no agora. Ele governa as nossas vidas no agora, porque Ele é eterno e eternidade é hoje. Ele governa. Se minha vida está no presente, se eu estou no presente, se eu estou no hoje, Deus em sua soberania já preparou um futuro glorioso para mim. Isso pode ser uma coisa muito triunfalista? Pode até ser para alguns. Mas para aqueles que acreditamos no propósito eterno de Deus, nós sabemos que é algo que é fato. Hoje é o dia de salvação, diz a Bíblia. Hoje, não diz amanhã, não diz ontem foi o dia de salvação. A Bíblia diz hoje é o dia de salvação. Então, o que significa estar salvo? Significa estar salvo no hoje. Minha salvação é hoje, é agora. Esse é o tempo em que eu tenho o poder para fazer algo. Eu estou vivendo agora. Nós decidimos estar aqui e estamos aqui. Esse é o poder que nós temos, decidir agora. O que eu posso fazer agora com a minha vida? E a gente é muito fácil. Quer saber se você é realmente um ser espiritual? Se a sua espiritualidade está muito 100 pontos. É um teste muito rápido, muito fácil. É só se perguntar, e eu pergunto, onde está teu pensamento agora, nesse momento? Onde está teu pensamento agora? Alguns devem estar pensando, o que eu farei quando passar por essa porta e me embora? Já estamos pensando na noite, o que nós vamos comer quando saímos daqui, o que eu vou fazer amanhã? Porque a nossa cabeça está sempre assim. No que tu tens para fazer quando amanhã levantar e ir trabalhar, tu já está aqui, nesse momento tu está pensando no amanhã. Eu tenho que te dizer que quando nós somos seres espirituais e a nossa espiritualidade está saudável, a nossa cabeça está no aqui e no agora. Porque eu não estou preocupada com o que vou fazer amanhã. Eu não estou preocupada, nada me preocupa. Porque o que me importa é o agora. É aquilo que eu estou, é a conversa do agora. É a voz do agora. É a presença do agora. Eu vejo às vezes pessoas que estão dentro dos seus lares com seu celular, já planejando o futuro, falando os planos para amanhã. Mas você não vive o agora. Você passou o dia e não viu o dia passar. A autoridade de Deus me liberta de toda ansiedade e depressão. É a autoridade de Deus que me liberta desse jugo. De repente, essa palavra autoridade é uma palavra que nos dá um estremecimento. Autoridade, sei lá, parece autoritarismo. A gente vincula essa palavra com algo negativo. Autoridade, o que é isso? Policial, professor, o que é? Sabe, eu quero que nessa noite nós possamos sair com nossa mente transformada do que realmente é autoridade. Porque isso determinará o nosso futuro. E determinará também a resolução dos nossos problemas. Eu acho que uma coisa, todos os que estamos aqui concordamos. Gostaríamos que todos os nossos problemas fossem solucionados, sim ou não? Bom, isso já é muito bom. Glória a Deus. Agora eu pergunto, você tem problemas? Eita! Que bom, são poucos os que temos problemas. Sério? Que bom! Temos problemas? Algum? De vez em quando, parece que está tudo bem, né? E aí aparece um negócio que nos tira do sério. Todos nós temos problemas, porque a vida é sobre isso. Agora, quando eu digo que a vida, que a gente não tem poder para planejar as coisas, não estou querendo dizer, e agora você vou me redimir com o que falei. Porque, de repente, houve uma confusão. Como assim? Não tem? Então, vou viver a vida louca. Vou viver o hoje, né? Não vou pagar minha aposentadoria, porque Deus vai me prover. Eu não estou falando isso. Você se enganou se pensou isso aí. Não vou trabalhar, porque amanhã uma coisa vai acontecer. Calma, você não é passarinho. A Bíblia diz que ele sustenta os passarinhos. A gente tem que trabalhar.
Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos assim, claro que nós devemos planejar. E isso não significa que a gente não vai planejar, que a gente não tenha agendas, que a gente não tenha a nossa vida organizada. Planejar é bom, faz parte da nossa vida, nós precisamos planejamento. Jesus falou que aquele que vai construir uma casa, primeiro tem que se sentar e planejar se vai ter dinheiro para terminar, como vai fazer, são planos bons, é claro que é bom. Mas preste atenção agora. Se esse planejamento, se isso que nós planejamos, se esses planos que nós fazemos, se essa agenda que está lotada nos rouba o presente, rouba a nossa capacidade da gente viver no hoje, nada do que esperamos de bom se realizará. Absolutamente nada. Nosso planejamento nos deixa ansiosos, porque não conseguimos visualizar o futuro corretamente. Ou a gente faz no perfeccionismo, ou a gente faz na carência. Então, quando eu entendo isso, eu deixo de me preocupar com inúmeros problemas. E eu descubro que, na verdade, eu tenho só um problema. Minha vida não é um cacho de uvas, onde eu tenho um racimo, onde eu tenho 20 uvas para resolver. Essa não é a minha vida. Quando eu olho para a eternidade, quando eu olho que eu não tenho poder sobre o futuro, eu descubro que eu tenho só uma uva para resolver. Eu só tenho uma uva. Só tenho um problema apenas. Reconhecer que o Criador de todas as coisas e o fabricante da vida, aquele que me deu vida, já tem os planos e os manuais para a vida que Ele mesmo criou em mim. E Ele tem esse controle. Nós, quando nos quebramos, precisamos voltar aos planos originais de Deus de como tenho que consertar a minha vida. Porque eu não sei como é. Só Deus que fez a vida para nós pode saber como consertá-la. Como consertar os nossos problemas. Você entende? Então, por que eu vou viver preocupada em resolver meu filho, meu marido, meu trabalho, meu futuro, minha profissão, e meu patrão, e a vizinha, e o cachorro, e a minha sogra, quando eu só tenho um problema? Colocar a minha vida nas mãos de Deus e deixar que Ele conduza. E Ele ser aquela voz que nós falamos domingo passado. Quando nós entendemos isso, se todo o nosso esforço for para descobrir os planos que Ele já revelou em Cristo, seu Filho, todo o resto se resolverá sim ou sim. Sim ou sim. É claro que vai se resolver, porque Ele é meu Senhor. Então, ou Ele está no assunto, ou Ele não está. Sabe, Deus não está em cima do muro com a gente. Nós estamos em cima do muro com Deus, mas Ele não. Ou Deus está na nossa vida, amados, ou Ele não está. Não existe esse termo meio, não, mas pode ser, que às vezes eu sinto, às vezes eu não sinto. Não, ou Ele está, ou Ele é Senhor, ou Ele não é Senhor. Ou ele vem e se revela a nós e a gente permite essa revelação, ou Ele simplesmente vai esperar na porta batendo. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então, quando nós ficamos tranquilos, porque, sabe, mesmo com gerações de fé, se não houver vida debaixo da autoridade de Cristo, a tradição da minha família não me sustenta. Olha, eu sou a 4ª geração de cristãos da minha família. Minha bisavó foi cristã, minha avó foi cristã, minha mãe é cristã, meus pais são cristãos. Meus pais são pastores, cresci num lar cristão a vida inteira. Eu tinha 1 mês quando minha avó me levou a apresentar na igreja e nunca mais saí dali. Minha vida foi um milagre, porque minha mãe estava para morrer, Deus salvou, nos salvou a mim e a ela, estávamos para morrer as duas. Deus nos salvou, Deus deu uma nova chance. Queridos, mas sabe o que eu tenho olhado? Meus filhos são a 5ª geração. Amém? Ah, sim, isso é muito bom, mas isso não resolve. Entendeu? Isso nos ajuda, mas isso não resolve. Você não se engane. Isso nos ajuda para a gente encontrar Deus, mas não resolve.
Sabe por quê? Porque a salvação é algo pessoal. É algo pessoal. E ainda, Deus não abandona as famílias porque sim. Nós vemos, às vezes, famílias que têm uma trajetória dentro do Evangelho e, de repente, ninguém está mais dentro do Evangelho. E será que é Deus que nos abandona? Não. Ele não abandona, mas a gente deixa ele de lado. Diz a Bíblia, nós vemos, quando olhamos um espaço entre o Antigo e o Novo Testamento, nós olhamos que houve 400 anos de silêncio. De um povo que andava com Deus, houve 400 anos de silêncio para Deus começar a se revelar de novo. Por quê? Porque esse povo deixou Deus de lado. Ou seja, a tradição não me garante que Deus vai ficar no negócio. Porque nós precisamos ter um relacionamento com esse Deus. Ter Cristo não é apenas falar sobre Ele. Eu conheço, eu gosto, sim, eu aceito a Jesus. Não é só isso. Mas é assumir uma posição espiritual. Nós precisamos assumir essa posição. Receber a Cristo e andar com Ele. Andar caminhando, conhecer os seus planos sobre nós. E para isso, amados, nós precisaremos abrir os nossos olhos espirituais. Que mistério é esse? Porque os nossos olhos naturais, tem coisas que nós não enxergamos. Não adianta, nós não vamos enxergar com esses olhos. Mas quando o Espírito Santo vem fazer morada em nós, esse Espírito que nós cantamos hoje aqui, ele abre os nossos olhos espirituais. Os nossos olhos espirituais, parece que nós estamos como uma venda. Eu, quando entreguei a minha vida ao Senhor, defini. Porque, olha só, tem uma notícia para lhe dar, se você ainda não sabe. Mesmo eu nascendo no lar cristão, crescendo no lar cristão, com todas as tradições cristãs, e me tornando adulta, eu precisei conhecer esse Deus um dia. E precisei entregar a minha vida a Ele. Quando eu entreguei a minha vida a Cristo, os meus olhos espirituais se abriram. Mesmo estando anos dentro da igreja, mesmo frequentando a escolinha dominical todo domingo. Os meus olhos espirituais se abriram. Porque é isso que o Evangelho vem para fazer. Abrir os nossos olhos espirituais e a gente começa então a enxergar como vai ficar o nosso futuro com Deus. Sabe? Esses olhos espirituais foi o que Jesus teve quando chegou. Sabe quando aquele episódio em que Jesus, aqueles leitores da Bíblia, Lázaro tinha morrido. Né? Lázaro estava morto, um dos melhores amigos, uma das famílias mais amigas de Jesus, Lázaro morre. E diz que Jesus estava indo no caminho quando vieram lhe dizer, Lázaro morreu. Lázaro morreu. E ele diz assim, sabe o que Jesus disse quando ouviu isso? E os discípulos começaram, mas Senhor, ele morreu? E ele disse assim, ele não está morto, ele só está dormindo. Sabe? Ele está dormindo. Jesus estava delirando? Lázaro não estava realmente morto? Lázaro estava morto, tanto que quando chegaram lá, disse que fazia 4 dias, disse que fedia. O corpo já estava podre. Mas Jesus tinha dito, ele só dorme. Calma. Ele só está dormindo. Por quê? Porque Jesus estava vendo o que ia acontecer no futuro. Os seus olhos espirituais enxergavam o que ia acontecer. Quando nós temos esse olhar, nós conseguimos olhar para a nossa vida do mesmo jeito. Então, a autoridade de Deus abre meus olhos espirituais. Nós precisamos entender que a vida nos traz tensões, é verdade. Nós nessa vida vamos ter muitas tensões. E é uma verdade incontestável, mas nós precisamos nos fazer algumas perguntas. E uma delas é, como ter uma vida espiritual sem cair no legalismo? Nas tensões do legalismo. Como trabalhar intensamente na obra sem perder o vigor? Como estudar a Bíblia sem me tornar uma pessoa religiosa? E ainda como me preparar academicamente sem me achar a melhor pessoa do mundo? Nós precisamos nos fazer essas perguntas quando caminhamos com Deus. Porque as tensões se resolvem e os problemas se arrumam nesses quesitos que eu terminei de dizer, porque a autoridade de Deus me traz equilíbrio sobre todas as coisas. A autoridade de Deus equilibra as minhas questões. E aí nós vamos ver o que é autoridade, amados. O que é a autoridade de Deus? Sabe? O pecado na prática
É violência contra a autoridade de Deus. Quando nós pecamos, nós vamos violentamente ao encontro oposto, ao encontro de frente com a autoridade de Deus, dizendo: Deus não governa a minha vida. E eu não quero que Ele governe. Sem compreender que a autoridade, logo após a gente nascer de novo em Cristo, nada no Evangelho funcionará plenamente em nossa vida se nós não compreendemos esse princípio de autoridade de Deus sobre nós. Então, a autoridade nos capacita a viver em integridade. Quando Deus age em autoridade na minha vida, eu andarei numa dinâmica diferente. As coisas andarão rapidamente. Tudo andará rapidamente na minha vida, sabe? As coisas vão andar assim, a toque de caixa, quando eu deixo que Deus governe a minha vida. Sabe? E aí eu vou lhe dar um exemplo prático. A gente chega numa repartição pública, tá cheio de cartazes. Tire uma ficha aqui, aguarde sentado ali, entre por aquela porta, faça a sua ficha não sei aonde, deixe seus dados aqui. Tudo tem diretrizes. A gente olha aquele monte de cartazes e a gente ali já vê autoridade, né? Onde tem diretrizes, onde tem ordem, tem autoridade. Eu lhe garanto que aquele que entra pela porta para fazer aquele trâmite, que respeita todos os cartazes, tem muitas chances de que esse trâmite saia logo. Porque ele respeitou todos os processos. Deus não tem como nos abençoar quando a gente respeita a ordem. Quando nós andamos no trânsito e vemos as placas, não, mas tá vermelho, mas eu vou passar igual. Ah, tanto faz, todo mundo faz isso. Eu quebro a ordem. Eu ando em velocidade alta. Eu bebo e saio para dirigir. Eu quebro a ordem e quero que as coisas andem bem comigo. Quando nós andamos em ordem, respeitamos as placas em todo sentido da nossa vida, quando nós sabemos que o lixo não pode ser jogado na rua porque isso vai trazer transtornos, isso vai fazer uma cidade suja, quando nós respeitamos frear na faixa do pedestre, porque isso dá preferência para as pessoas que vão passar. Quando nós respeitamos conduzir nos limites, quando nós não ultrapassamos em lugares que colocam a nossa vida em risco, quando a gente, até a nossa vida, nossa saúde física, nós temos esse cuidado com o nosso corpo, não tem como não dar certo. Porque quem vive esse princípio aumenta muito as chances de sucesso na sua vida, de segurança, de estabilidade em várias áreas da sua vida. E aí eu trago o exemplo de Daniel, que é a nossa passagem hoje. Daniel 1:9 diz que Daniel foi um rapaz que foi levado cativo do seu país à Babilônia. E esse livro está lá no Antigo Testamento. E diz que Daniel, quando chegou lá escravo, pensa assim, ele chega num lugar escravo, como escravo, cativo. Ele é jogado lá numa prisão com seus colegas. E então vem o eunuco e lhe diz, olha, vocês têm que comer essa comida aqui. Só que o que o eunuco trazia para eles comerem feria todos os princípios de Daniel. Porque Daniel não tinha uma série de alimentos que não comia, porque ele entendia que não eram bons para a sua saúde. Então ele vai conversando, ele vai respeitando aquele lugar, conversando com o eunuco, tentando convencer de bom jeito, com educação, com respeito mesmo, sendo cativo. E diz que o eunuco, então diz para Daniel, tudo bem, eu vou trazer uma comida especial para ti, eu vou trazer só os legumes que tu quer comer. A partir daquele momento, as portas começaram a se abrir para Daniel de uma forma impressionante. E Daniel em nenhum momento feriu os princípios daquele reino. Daniel sempre andou em respeito às pessoas com que ele estava ali. E diz o versículo 9, ora Deus concedeu a Daniel misericórdia e simpatia da parte do chefe dos eunucos. Deus concedeu. Deus concedeu, porque viu em Daniel um coração apto para andar em ordem.
E nós, quando olhamos para a vida de Daniel, a atitude pessoal de Daniel, de viver debaixo da autoridade de Deus, traz favor e respeito à sua vida. Proteção também, porque Deus o livra de várias coisas. Daniel é nomeado governador de toda a província da Babilônia. De escravo, ele passa a ser governador num país que não era o seu. Olha o que Deus faz com esse homem. Com esse rapaz, porque era um jovem. E ainda diz que o rei nomeia chefe dos sábios, Daniel. Olha que transcendência, que vida projetada rapidamente para um futuro de sucesso, mesmo ele entrando num país sendo escravo. Deus começa a levantar Daniel. Então, Daniel entendeu que a sua vida estava debaixo da autoridade de Deus, mesmo dentro de um reino e de um país que não era o seu, de gente que não temia a Deus. Ele preferiu honrar a Deus e seguir aquilo que Deus tinha para ele e para a sua vida. Quando ele faz isso, Daniel se torna espiritualmente forte, e é isso que nós precisamos entender, que nós nos tornaremos, se andarmos nessa autoridade de Deus, nós nos tornaremos espiritualmente fortes, psicologicamente estáveis, fisicamente saudáveis e financeiramente supridos, em nome de Jesus. Sabe o que é isso? Andar assim na vida? Sucesso. Eu estar no hoje, eu viver pacificamente, eu viver tranquilamente o meu dia. Porque eu tenho essa proteção de Deus e eu sei que Deus proverá. Eu sei que Deus dará a mim aquilo que eu preciso para viver. Porque eu não andarei ansioso. Quando eu vivo no Espírito, isso afeta a minha alma, afeta o meu corpo. E eu me comprometo com Deus a andar no hoje, avistando um futuro glorioso para a minha vida. Sabe? A autoridade a autoridade de Deus me traz segurança e estabilidade, assim como trouxe a Daniel. Essa é a autoridade de Deus, é a ordem de Deus na nossa vida. Deus organiza a nossa vida. Nós estávamos cheios de problemas, Deus vai desatando os nossos. Deus vai ajeitando, Deus vai fazendo. E eu vou trilhando esse caminho na obediência, na sua voz, no que ele tem, no que ele pensa daquele problema que eu tenho para resolver. E a gente deixa Deus agir no seu tempo, sabe? Agora, quando nós falamos de autoridade, e eu já estou terminando, nós precisamos entender que há confusão nessa palavra. Nós podemos pensar que autoridade, às vezes a gente quando pensa em autoridade, por exemplo, se a gente olhar, né? Autoridade, as autoridades competentes do nosso país, nós podemos confundir autoridade e realmente isso acontece com poder. Só que eu tenho que lhe dizer nessa noite que autoridade não é poder. Autoridade não é poder. O poder é uma expressão da autoridade, mas ela não é autoridade em si. Por exemplo, bem prático disso. Um homem de 2 metros, certo? Pode parecer mais forte que aquele de 1,5 metro. 2 metros, 1,5 metro. E nós estamos vendo o caso desse todo esse estrondo que deu agora na internet com Felca, Ítalo, não sei o quê, e a pedofilia. E nós vemos. Aí ontem eu vi o Felca, ele é um homem do tamanho daquela porta ali, né? Um homem grande. E às vezes a gente olha pessoas altas assim e diz assim, não, mas essa pessoa, né? Parece que ela respeita, a gente pensa que aquela pessoa tem poder, né? Ou, essa pessoa, né, é respeitada porque ela é grande. Eu olhamos aquela pessoa 1,5 metro. Agora, se um caminhão vem na direção daquela pessoa que tem 2 metros, ela não vai conseguir conter um caminhão de 8 toneladas. Mas se um policial com uma fardinha e um apito e uma negocinho aquele de luz, fazendo assim para o caminhão parar, ele vai parar. Porque isso se chama autoridade. Não é o tamanho que eu tenho, mas é o posto e o lugar que eu ocupo com Deus. Não se trata do meu poder, de quanto eu sei, de quanto eu sou preparado para a vida, mas de uma autoridade de algo que Deus, de um lugar onde Deus está me colocando.
E é dali que ele vai me usar. E é desse jeito que Deus vai usar a minha vida. Também, autoridade não é submissão. Nós pensamos que autoridade também é estarmos submissos à autoridade. E eu também vou lhe dizer que isso não é. Submissão é a atitude correta diante da autoridade, mas não significa obedecer a todos cegamente. Submissão não é obedecer a todos. Olha para Daniel. Daniel, em algum momento, precisou obedecer mais a Deus que ao rei. Ele precisou fazer isso. Ele não esteve submisso todo o tempo. Ele precisou fazer escolhas. Então, autoridade não é submissão e não é poder. Deus revela a sua vontade em nome de Jesus a quem não leva, aliás, Deus não revela autoridade a quem não leva os planos de Deus a sério. Nós precisamos entender que sem isso, nós ficamos instáveis, nós ficamos vulneráveis sem a autoridade de Deus. Nós enfrentaremos discriminação muitas vezes, porque nós estamos vulneráveis à voz de qualquer um que chegue e nos diga qualquer coisa e a gente aceite, porque não entendemos que há algo maior sobre mim, que rege a minha vida, que está cuidando de mim, que me fez alguém. Eu não preciso ser alguém na vida. Eu não preciso estudar para ser alguém na vida. Porque eu já sou alguém para Deus. Ele já me fez alguém a quem Ele ama. Ele já me fez pleno nele. Ele já me fez plena, já me dotou de todas as aptidões. Mas quando eu preciso ser alguém na vida, eu não estou contra aqui, é óbvio que eu não estou falando contra o estudo, nós precisamos estudar, isso é necessário para a gente viver, mas que isso não tome um significado no nosso coração, que vai nos roubar a autoridade de Deus. Porque Ele nos é tudo o que nós precisamos. Então a autoridade de Deus não é peso, é proteção. A autoridade de Deus nos protege. É a força que precisamos para viver plenamente no presente, no agora. E chegar ao futuro que Deus já preparou para nós. Então, eu lhe faço essa pergunta nessa noite. Por que andamos ansiosos? Por que andamos ansiosos? Por que andamos tropeçando nos nossos problemas? Se Deus já resolveu. Se Deus já determinou, já decretou sobre nós que a gente só precisa se relacionar com Ele, que o resto Ele vai resolver. A Bíblia diz assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar essa autoridade de Deus. E o resto será acrescentado. Todas as outras coisas serão acrescentadas, diz a Bíblia. É uma promessa sobre a nossa vida. Mas nós precisamos primeiro entender a autoridade, a quem nós estamos deixando governar a nossa vida. Quem está governando a nossa vida? Eu te faço a pergunta nessa noite. Quem está governando a tua vida? Quem está governando os teus pensamentos? Quem está dizendo quem tu és nessa vida? Porque eu tenho dito uma coisa, amado, sabe? Ultimamente eu tenho dito assim, todas as vezes que oro, Senhor, eu estou preocupada no que tu pensas sobre mim. O resto, sinceramente, não me importa muito. O que pensa fulano sobre a Cláudia? Não sei. Também não quero saber. Porque pode me fazer mal. Mas eu sei o que Deus pensa de mim. E estou preocupada nisso. O que Deus pensa de mim? Quais são os planos que Ele tem para mim? Estou preocupadíssima, estou ocupadíssima em descobrir os planos de Deus para mim. A cada dia que me levanto, eu vou orar e digo, Senhor, revela o teu plano para o hoje para mim. Hoje. Amanhã não sei, é hoje. Eu quero descobrir hoje o que tu tens para mim. Eu quero convidar que todos nós essa noite vamos fechar os nossos olhos aí onde nós estamos. E pedir ao Senhor que Ele venha na sua misericórdia revelar esses planos para nós.